infelizmente tivemos a vitória da Dilma e teremos um desenvolvimento agrário, uma pessoa que vai estar conectada conosco para aprofundar, reproduzir e dar sustentação a essas políticas. A Secretaria de Educação vai fazer parte? Vai fazer parte. E esse é um programa importantíssimo, inclusive para dar vitalidade à agricultura familiar, que a compra é dirigida pela Secretaria de Educação. As diretoras das escolas elas sentem perdidas com relação à discussão. Boa tarde, meu nome é Carlos Carvalho, Festival de Fotografia de Porto Alegre, o site Mesa de Luz, no campo da cultura, e o blog 50mm no campo da política e assuntos em geral. Nós trabalhamos com a ideia de que cultura e informação caminham para uma convergência a partir dessas possibilidades de novas tecnologias. Então, eu queria retomar o assunto da democratização da informação, perguntando se você não acha que foi um marco essa última eleição, deixando bem claro esse diagnóstico que o senhor deu da posição da grande mídia, e se não seria o caso de uma reconceituação do que é essa democratização de recursos, não só possibilitando o fortalecimento dessas instâncias ditas alternativas, né, mais claramente a blogosfera, como se não seria também o papel do Estado, como no Rio Grande do Sul, até numa inovação, criar mecanismos, instrumentos, utilizando as novas tecnologias, que possibilitem que a grande massa também tenha acesso a essa informação. Aí, se o senhor me permite a ousadia, a gente pensou muito a respeito disso, até inspirado nos pontos de cultura, se não seria o caso de se pensar em pontos populares de informação. Mais claramente, a gente vê em aeroportos, a gente vê em shoppings, em ambientes requintados, aqueles avisos luminosos com informação do Portal Terra e etc. Se não seria o caso de disputar esse espaço também em espaços populares, né, numa rodoviária, num próprio aeroporto, onde o conteúdo desses pontos, né, populares de informação seriam fornecidos por essa mídia alternativa. Se não seria o caso, se a gente reconceituar o que é democratizar esses recursos para a comunicação. E aí, nesse caso, abrangeria não só a própria questão da informação, do acesso à informação, como também abrangeria a cultura, enfim, um acesso maior ao que está circulando em volta dessa população que não tem tempo, e às vezes recursos, como a indústria mais sofisticada, não tem tempo para ir no jornal, mas vai ter no luminoso, em pontos estratégicos da cidade, essa informação. O Festival de Fotografia de Porto Alegre tirou partido disso em alguns momentos, nos ônibus municipais. Ali é uma empresa privada que está tirando proveito dessa oportunidade, ônibus que tem um kit de televisão e ali passa informações. O festival, de alguma forma, usou aquilo ali, utilizando algumas das programações do festival ali, se essa não é uma oportunidade também, e se não é um papel do Estado, reconceituar isso e pensar de que maneira disputar esse espaço da informação. Sim, é um papel do Estado e essa ideia dos pontos populares de informação é uma ideia rica para ser utilizada nessas políticas. Vou tomar nota disso. Nós entendemos que sim, né, que é necessário reconceituar uma série de questões relacionadas com o direito à informação do país, que eu costumo colocar de uma forma um pouco diferente, mas que tem o mesmo conteúdo, talvez um pouco mais amplo, que é o direito de livre circulação da opinião. Não existe na sociedade brasileira. O que nós temos é a liberdade de imprensa, que é uma conquista importante que deve ser intocável, né? Mas não está preenchida essa liberdade de imprensa com o direito à livre circulação da opinião, né? Porque é verdade que tem determinados conceitos que são batidos e rebatidos na mídia, que se mostram depois completamente fracassados, completamente enganosos e manipulatórios, e sempre a contra-opinião a respeito desta massa de informações é sempre residual. Como, por exemplo, a ideia central do projeto neoliberal, da redução das funções públicas do Estado, de ausência de intervenção regulatória do Estado na economia, né, de submissão das políticas de desenvolvimento ao padrão americano, que, em última análise, percorreram a grande mídia aí nos últimos 30 anos. Né? Havia contraponto? Sim, havia, residual.
Tá? Quando esse muro de Berlim, do capital, né, do capitalismo selvagem, foi destruído, com a crise subprime, parecia que nada tinha acontecido. Tá? Tem até um formador de opinião, que até escreveu um livro. Liberalismo, neoliberalismo não, liberalismo sim. E todo o tempo ele passou defendendo o neoliberalismo. Depois escreveu um livro para dizer que não é aquilo que ele está dizendo. Tá? Mas certamente o livro dele não teve nenhuma credibilidade perante as pessoas que conheciam as suas opiniões. Eu me lembro quando nós instituímos no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social uma demanda articulada com todos os setores que estavam lá, dos banqueiros ao MST, passando pela igreja e pelas comunidades de base, que era inaceitável que o Brasil crescesse menos de 5% ao ano. Tá? Foi aquele ano que nós tivemos crescimento 0,1, se não me engano. Né? E o ministro Palocci ainda era o ministro da Fazenda. Quando nós publicamos os enunciados combinados com essa demanda e um conjunto de iniciativas como, né, obras massivas em infraestrutura, utilização, né, dos recursos públicos para criar uma rede federal de ensino, constituição de um programa de segurança público renovador, ProUni para dar acesso às camadas populares à população, né, investimento do Estado no salário mínimo, porque nós fazemos investimento através, né, dos valores que são pagos pela Previdência Social. Aquilo ali foi lido e comentado, né, por vários vezes. Isso é uma utopia, isso vai desequilibrar o país, isso é irresponsabilidade. Tá? Assim que foram tratados nos enunciados. Hoje o país está crescendo a 7, 8% este ano e já cresceu a mais de 5%, mais de 6% em outras oportunidades. Por quê? Porque no centro dessa visão de desenvolvimento estava a dogmática neoliberal, estava a destruição das instituições públicas do Estado, estava a visão de que se salva a economia destruindo direitos sociais, estava a visão de que o país não pode crescer porque vem a inflação, visão, né, que foi derrotada. Então, obviamente aqui o país, né, esse ponto de vista ele se tornou não receptivo para a população, porque ela estava presenciando exatamente o contrário a partir de um certo momento, né, no governo do presidente Lula. Nós estamos atentos nessa questão e por isso nós instituímos em conjunto, até eu sofri, né, no bom sentido, debates internos sobre essa questão, de conjugar com a sua secretaria, a Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital. Porque essas questões hoje estão profundamente relacionadas. E é a partir desse conceito que nós reorganizamos e mandamos esse projeto de lei, pedimos que fosse mandado para ser votado na Assembleia, para fazer um organismo só que trate de maneira abrangente tanto a comunicação e a informação, como da inclusão digital como elemento democrático para a reprodução da opinião e da informação. Boa tarde, governador, nossa secretária Vera, que bom. Eu sou Luiz Miller, o meu blog é Luiz Miller's Blog. A pergunta minha é muito como morador de Porto Alegre, mas que sabe que muitas coisas que acontecem nesta capital têm a ver também com as ações do governo do Estado. Especificamente, eu vou fazer uma pergunta sobre algo que tem embutido mais que uma questão, governador. Tem embutido a questão das PPPs, mas tem também embutido a questão ambiental. E a minha pergunta é com relação à revitalização do Cais do Porto, que passa, obviamente, por uma decisão federal, por uma decisão municipal, mas também por uma decisão estadual. Recentemente, inclusive, essa discussão veio trazida à tona por conta aí da proposta de PPP feita pela governadora para dar conta dessa questão do porto, da revitalização do porto. Minha pergunta é, de que forma isto será tratado no seu governo, na medida em que nós, de fato, precisamos dar um jeito, não só na questão portuária, mas também preparar a cidade, não só para a Copa do Mundo que vem aí, esse é um argumento, mas para a própria sociedade poder viver melhor na sua relação com a cidade, com a cidadania. Essa é a pergunta.